Olá, Rose, tudo bem? Oi, Miguel. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde. Rose, tem muita notícia internacional, mas vou começar com um meme que eu vi agora que eu achei interessante. É um meme, um meme de humor, mas tem uma implicação política também, é importante. Pode colocar então aquele meme, esse meme aí, que é o Luciano Huck da Ucrânia, que mostra o Zelensky apertando a mão de vários políticos importantes, conforme ele aperta a mão, pouco depois o político desaparece de cena. É, é um meme de humor, mas tem um fundo de verdade aí, não tem, Rose? Sim, um pouco intuitivo, porque reflete. A gente pega o mapa político da Europa e as eleições para o Parlamento Europeu no início do mês passado deixaram isso bastante claro. Uma espécie de um cansaço dos europeus com a guerra, com as consequências que a guerra trouxe para os países europeus, em relação principalmente ao preço da energia, né, e aumento da inflação. E essas eleições, elas mostraram um termômetro em países em que os governantes apoiam abertamente não só a guerra, não só o estágio do conflito que começa em fevereiro de 22, mas ainda mais uma escalada contra a Rússia. Né? O caso de outros políticos estão passando por dificuldades, que é o Scholz, o Macron, e agora o Sunak, inclusive naquele encontro do G7, o Sunak, ele disse que ele falou uma frase, algo como: o Putin não vai sobreviver a nós. Né, quando ele defendeu que os juros sobre as reservas congeladas da Rússia, os ativos congelados, fossem usados como empréstimos para a Ucrânia utilizar no esforço de guerra. Então, existe esse é um meme, é de humor, mas existe sim uma reprovação, e as eleições para o Parlamento Europeu mostram isso, uma reprovação de vários políticos que defendem a guerra, uma reprovação do povo, que defendem a guerra e a escalada com a Rússia. É isso que eu tenho lido também. Que Você tem o peace vote, né, o voto da paz, que ele corta para a direita e para a esquerda. Sim, Mas são sim. pessoas que são tão cansadas. A Alemanha, muito forte isso, porque a Alemanha é o país talvez principal prejudicado pela guerra na Ucrânia, porque a Alemanha ela tinha intensas relações com a Rússia. Ela estava Uhum, desenvolvendo. A Alemanha ela é vocacionada, é destinada a ter relação com a Rússia, por razões uhum. geográficas. Né? Sim. São dois países grandes que têm uma história, tem história, inclusive, de relações comerciais muito antigas. Né? E tem um livro do Emmanuel Todd que fala isso. A Alemanha se empenhou num esforço diplomático muito forte com a Rússia para a construção de dois gasodutos que neste momento não estão operando, que é o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2. E esses gasodutos levavam gás barato direto da Rússia para o território da Alemanha sem passar por outros países, porque principalmente durante os anos 90 havia várias interrupções. Me parece que foram mais de 30 vezes interrompidos o gás que ia da Rússia para os países europeus por causa de tensões políticas ali com a Ucrânia, enfim, havia várias manobras e o abastecimento era interrompido. E a Alemanha, né, sofria muito com isso, porque agora está passando por muitas dificuldades, mas era o motor econômico da União Europeia, uma potência industrial, e então fez um esforço diplomático muito grande para estabelecer esse comércio direto, essa infraestrutura direta. E o Nord Stream 1 parou de funcionar com as sanções, e o Nord Stream 2 não começou a operar por causa da guerra. Né? Então, duas infraestruturas que foram construídas em conjunto, inclusive também uma infraestrutura alemã, não estão funcionando neste momento. Né? Então, a Alemanha sofreu muito. E o partido dos Scholz levou uma verdadeira surra nas eleições para o Parlamento Europeu. Né? Não vou entrar aqui no mérito do que serve o Parlamento Europeu, se ele tem alguma efetividade, mas é óbvio que essas eleições são um termômetro para o que está acontecendo internamente nos países. E isso eu acredito que se traduza na Alemanha numa grande censura também, porque a Alemanha foi a que mais sofreu, com certeza, com a guerra entre os países europeus, porque comprava gás muito barato da Rússia. Sim, e foi sobretudo o leste da Alemanha que mais votou contra o Scholz, né? Votou mais na extrema-direita.
Né? Isso não é No caso da AfD, né? o AfD, no caso, é um partido de extrema-direita, contra imigrantes. Agora, ele é contra a guerra. Né? É um dos partidos que são mais contra a guerra. Inclusive, tem alguns analistas que ponderam sobre essa questão ideológica na Alemanha, que ficou confusa, né? Porque você tem, por exemplo, o Partido Verde, é o mais engajado na guerra, mandar armas para a Ucrânia. Aí a pessoa se pergunta, que verde é esse? Que Não, ecologia é essa? e pior, apoiam abertamente Israel, o Partido Ainda tem Verde. isso, né? Colocaram na fachada do Partido Verde uma bandeira de Israel. Né? Então, Eu não sei que verde é esse. Né? Muito sim, estranho esse Partido Verde. E sem contar que eles... A Alemanha ela tem cometido muitos erros assim, estratégicos. Ela desativou as usinas nucleares, por sim, pressão lá do Partido Verde. E aí ele começou a usar loucamente usinas termoelétricas, que são as mais poluentes de todas. sim, E aí agora e deixaram, e agora, quando teve a. Tem que lembrar, o Nord Stream 1 ele foi sabotado, ele teve uma explosão no Nord sim. Stream 1. Uma explosão que, inclusive, por uma sorte imensa, não causou um grande problema ambiental, porque Uhum, ele estava desligado nesse momento, quando ele explodiu. Se ele tivesse ligado, ia matar a vida marinha ali, sim. naquele local. Mas tudo bem. E aquele jornalista premiado, o Seymour Hersh, publicou uma época uma reportagem muito detalhada. Ele é um jornalista investigativo e, né, denunciando a participação da Marinha norte-americana na sabotagem do gasoduto, né, que não é só uma, repito, não é só uma infraestrutura russa, é uma infraestrutura também alemã. E a Alemanha não fez nada, né, continuou e continua apoiando a guerra, né, não é. Por exemplo, o Viktor Orbán foi agora para a Rússia, passou pela Hungria, passou e foi para a Rússia discutir uma mesa de negociações, né? E a Alemanha nem isso faz, que é uma maior interessada na estabilidade da região. Bem lembrado. Isso é que eu trazia aqui também, essa missão de paz do Orbán. Tem até o. Deixa eu ver se eu acho aqui o. Está no PDF, Gui, que eu botei. Acho que eu botei no PDF. A missão de paz do Orbán. Eu vou te mandar aqui de novo. Eu procuro aí. Vou te mandar aqui, Gui. Mandei no grupo. Sabe porque eu estou rindo? É porque é, o Jens Stoltenberg, o chefe da OTAN, né? Uhum. Ele ficou Stoltenberg. desesperado. Stoltenberg, Jens Stoltenberg, ele ficou desesperado. Não, o Orbán não representa a OTAN. Depois o líder da União Europeia também. Não, o Orbán não Também representa a disse União Europeia. a mesma coisa, porque a Comissão da União Europeia agora está sob presidência da Hungria. E Sim. aí eles correram para dizer que também que a Hungria não representa a posição da Comissão Europeia, nem da União Europeia, sobre a questão da guerra da Ucrânia. Eles realmente não estão dando nenhum passo atrás na retórica de escalado com a Rússia. Aí o Orbán ele foi visitar o Zelensky, ele tirou foto com o Zelensky, apertando a mão do Zelensky, e depois ele foi para a Rússia. Aí quando chegou em Moscou, quando ele visitou o Zelensky, ninguém falou nada. Agora que ele está indo para Sim, Moscou, tem essa histeria toda. Mas o que exatamente. o Orbán tá fazendo o básico, que é se encontrar com os dois, que é o que a China pede, que o Brasil pede. Né? Isso. Você tem que falar. E todos os analistas internacionais que ainda têm um pouco de bom senso falam: por que o Biden não liga para o Putin? Pega o Sim. telefone e liga. Né? Embora o Biden. Não sei se ele sabe usar o telefone, se ele esqueceu como é que usa um telefone. Né? O que eles têm feito, e isso ficou bastante evidente nessa cúpula de paz da Suíça, é que eles estão tentando fazer uma abstração da posição da Rússia neste momento e dos interesses nacionais da Rússia, na abstração da posição da Rússia no campo de batalha mesmo, do que a Rússia conquistou e do que a Rússia reivindica.
É como se a Rússia não tivesse nenhum poder de defender essas posições. Então, há uma completa abstração sobre isso, esses países fazem, colocam a Ucrânia numa condição de resistir, abstraem a Rússia como um país, uma potência internacional, como um país muito importante em vários aspectos da comunidade internacional, é membro permanente do Conselho de Segurança, e abstraem o que está acontecendo neste momento, o campo de batalha. E ficam nesse blá 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 com a Ucrânia, indicando caminho para lugar nenhum, enquanto os ucranianos estão resistindo. E com um líder completamente insignificante, como o Zelensky, que não mostra nenhuma postura, a não ser ficar rodando pelo mundo pedindo dinheiro e reclamando da vida, e que se recusa a negociar. E o Orbán falou, né, que o Zelensky parece que não gostou muito do que ele disse, porque há uma realidade que precisa ser encarada neste momento. A Ucrânia, puxada pelos países ocidentais, não quer encarar essa realidade. E aí a guerra se estende. O Putin tem batido muito na tecla nos últimos 2 meses de que a Rússia está pronta para negociações, porque, claro, está muito melhor, está em condições muito melhores de digitar os termos. Né? E isso está evidente de que a Ucrânia está subjugada aos interesses de segurança dos Estados Unidos, que tem os países europeus como seus aliados. Então, é uma equação difícil para eles, mas mesmo assim, não, eles, nem a Ucrânia e nem os países que podem criar também um ambiente de negociação, coloco aqui, por exemplo, França e Alemanha, não fazem nenhum esforço para criar esse ambiente. Então, essa abstração da Rússia, do que representa a Rússia no sistema internacional e do que representa as forças russas atualmente no campo de batalha, tem levado a Ucrânia para exatamente isso, para um caminho de lugar nenhum, enquanto continuam morrendo ucranianos. É uma situação complicada para a Ucrânia. Na realidade, a Ucrânia está sendo destruída pela insanidade do Ocidente. Está sendo literalmente destruída. Milhões saíram da Ucrânia. Sim. Já você tem uma estimativa de quase 500 mil soldados mortos ucranianos. O Zelensky, agora, dias atrás, ele fez um vídeo choroso, pela primeira vez, sinalizando que ele não quer que a guerra continue, falou que está morrendo muita gente. As informações que chegam aqui, você tem quase uma geração inteira dizimada de ucranianos, sim, jovens ucranianos, eles não têm mais soldados, que você tem uma relação de morte, que morre russo também na guerra. Sim, só que está morrendo uma relação de quase 5-1, ou mais até, sim, 10-1, varia as estimativas, muito mais ucraniano do que russo. E o Ocidente só quer saber de botar dinheiro na Ucrânia. Só quer saber de botar dinheiro. E a Ucrânia é um dos países mais corruptos do mundo. Sim. Se tornou, né? Se você enfia dinheiro numa situação, numa guerra que não pode ser vencida, você praticamente estimula a corrupção. Inclusive, tem uma matéria agora no Financial Times falando que a Ucrânia só vai entrar na OTAN se resolver o problema da corrupção. Aí fica parecendo até uma piada, né? Fã ou hater? Né? O Ocidente... Exatamente. Ele quer o fim da Ucrânia, parece, né? Porque ele está empurrando a Ucrânia para o abismo. Ele não está fazendo nada para ajudar a Ucrânia. O que é o Ocidente? Aí tem até um pessoal que fala que é o pior inimigo da Ucrânia, os Estados Unidos ou a Rússia? Exatamente. E agora, aquela contraofensiva, né? Que dizia que ia virar o jogo, virar a mesa em favor da Ucrânia, ela já completou 1 ano, Miguel, sem apresentar resultado nenhum. Muito pelo contrário, de 1 ano para cá, a Rússia avançou no campo de batalha. Então, não tem resultado, é uma guerra sem razão, sem resultado para a Ucrânia, uma guerra... E sabe o que me chama mais atenção nisso? O tempo está correndo, e há muito tempo já tem mais de 2 anos, que a Ucrânia e a Rússia não sentam para uma negociação direta. Isso aconteceu apenas uma vez, em março de 22. O Putin falou isso, está tendo a cúpula da Organização para a Cooperação de Xangai, e ele falou sobre esses acordos de março de 22, né, que esses acordos podem ser a base para as novas negociações. Num cenário muito melhor para a Rússia agora. Naquele momento, a Ucrânia não ia perder
os territórios de Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk. Agora a Ucrânia não tem mais como negociar isso. O Putin, ele fez, antes daquela cúpula da Suíça, ele disse o seguinte: a Rússia está preparada para um cessar-fogo imediato para abrir negociações, desde que a Ucrânia se retire dessas regiões, porque essas regiões estão controladas pela Rússia, mas ainda há tropas ucranianas, né? São sob a jurisdição da Rússia, mas ainda há tropas ucranianas. Então, o Putin pediu a retirada para começar as negociações e também que a Ucrânia dê garantias de segurança para a Rússia, que inclui neutralidade, não a adesão à OTAN. Então, a Rússia, passados os 2 anos, a Rússia avançou, está em melhores condições de digitar os termos de um acordo, e a Ucrânia continua com o mesmo discurso. O que os europeus fizeram? Bom, a guerra não é no território deles. Não são franceses, não são alemães, não são ingleses que estão morrendo. Subiram a retórica de guerra. É isso que eles... A França, o Macron, está agora amargando resultados aí, também como uma censura da população da França, essa política da guerra. Né? Então, eles seguram a Ucrânia numa condição de resistência, morre ucranianos, uma economia devastada, e os resultados. A gente pode dizer que daqui a pouco a guerra está visando 2 anos e meio, né? Em agosto, agora a guerra vai completar 2 anos e meio. E o que aconteceu? A Rússia avançou no campo de batalha. Isso que aconteceu em 2 anos e meio. A Rússia está em melhores condições, fez um referendo nas regiões e os habitantes decidiram. Não importa se o Ocidente fala que esses referendos não são legítimos. Eles falam até hoje. Há 10 anos atrás, a Rússia anexou a Crimeia, a Federação Russa. Até hoje, o Ocidente não aceita esse referendo, não aceita essa anexação. E o que aconteceu? Nada. A Crimeia continua parte da Rússia. Né? Uma população de maioria russa, enfim. Tem todas as especificidades da Crimeia. E a Ucrânia não aceita, pode reivindicar, e para negociar com a Rússia quer algo irreal também, que é a discussão sobre a Crimeia. Inclusive, nesses acordos de 22, o Putin, a Rússia concordou em deixar em aberto a questão da Crimeia. Né? A Ucrânia seguiria reivindicando o território da Crimeia. Então, quando o Putin fala que esses acordos podem ser a base para novas negociações, eu tenho certeza que a Rússia não está colocando em jogo os territórios que hoje fazem parte da Federação Russa, incluindo a Crimeia. Rose, foi publicada uma pesquisa de um think tank europeu importante sobre a visão dos europeus sobre a guerra na Ucrânia. Eu achei super interessante. Eu botei no nosso grupo. Gui, coloca nos comentários aí. Eu vou mandar para você também, Rose. Você vai se interessar muito por isso aqui, porque é muito interessante e mostra como que a maioria da população europeia é contra a guerra e a favor de solução diplomática. Eles são contra... Você tem muita diferença entre os países. Alguns países são mais pró-guerra, mas o que eu achei interessante, por exemplo, os países maiores, mais importantes economicamente, como a Alemanha, Itália, França, é onde tem maior oposição à guerra e ao envio de dinheiro para a Ucrânia. E é nesses países que a extrema direita cresce. É nesse país que a extrema direita está captando. Na Itália, a Meloni está no poder, né? E para o Parlamento Europeu foram muito bem votados. Agora a Marine Le Pen e a votação da AfD na Alemanha. Sim. E sabe o que é curioso nisso? Em Portugal, o bloco de esquerda... eu estava assistindo uma entrevista da Joana Mortágua, do bloco de esquerda, eles são a favor da guerra. Jura? Em Portugal, quem é contra a guerra é o Partido Comunista Português. Muito presente nas redes. Agora, depois das eleições em Portugal, assisti uma entrevista da Joana. Eles usam esse argumento de que a Rússia é imperialista, de que é preciso parar a Rússia. Eu fiquei assim... Nossa, por isso que estão perdendo. Por isso que estão perdendo. Eles não percebem Exatamente. isso, que o povo
Então, eu sou brasileiro, eu não vou dizer que eu conheço o espírito da Europa, mas eu conheço um pouco história. Eu sei como todo mundo sabe que a Europa viveu guerras devastadoras. Sim, Então, eu imagino que um povo, né, um continente que tenha vivido guerras dessa magnitude, que tenha um sentimento anti-guerra. Você sim, sabe a claro. destruição, a Europa foi destruída 2 vezes pela Primeira Guerra Mundial, foi uma loucura completamente imbecil. Veio a Uhum. Segunda Guerra Mundial, que foi causada pela imbecilidade também da. O Churchill fala a insanidade dos vencedores, o Keynes também fala a loucura que eles Uhum. fizeram ali com a Alemanha, os Sim, sanções, sempre essa coisa de sanções contra a Alemanha. E o Keynes as, falava, in- essa aí as não adiantava indenizações eram nada. altíssimas, né? As indenizações eram altíssimas para a Alemanha depois da Primeira Guerra, né? Tanto Keynes como o Churchill falam, como a Alemanha era um grande mercado para a Europa, quando eles empobreciam a Alemanha, eles empobreciam a própria Europa como um todo, e não Sim. conseguia mais vender para a Alemanha. E o resultado nunca não deu certo. A Alemanha depois emergiu mais forte ainda daquelas sanções, né? Voltou a ser uma potência, agora completamente ensandecida pelo nazismo. Você viu o debate do Biden com o Trump? Eu não vi, eu vi algumas passagens porque eu estava viajando, mas acompanhei algumas passagens assim. Não, aquilo foi cinema puro, aquele Eu quero negócio. assistir, eu cheguei de viagem ontem, mas eu quero assistir. É, inclusive, está tendo uma pressão muito grande para o Biden abandonar a candidatura, mas confirmaram hoje, né, que ele é o candidato. Eu acho que ele não vai abandonar. Aí confirmaram hoje. Todo dia tem uma notícia diferente, tem muita pressão. É, Doadores sim. pressionam. Não tem condição. O Eu Biden não estou tinha que me lembrando desistir. agora qual. Eu não sei se foi o The New York Times, algum desses grandes jornais, o Washington Post, não sei qual, que Os dois deram colocou na capa, editorial. né? Que O ele New York deveria. Times e o Financial Times. O Financial Times fez um artigo lá de opinião. O New York Times foi o editorial principal do jornal, Isso pedindo foi o a editorial, substituição. exatamente. De que ele deveria desistir. Mas eu acho que nessa Agora, opinião. Rose, muita gente falando, né, claro, da questão física, eles chamam de mental fitness, né? A saúde mental do Biden é muito ruim. Mas a substância também é ruim. O Biden Ah, não é só claro, questão de. O esse Biden não é o problema central do Biden. porque Esse não isso é o aí até problema. ficou em segundo plano, mas teve um momento que o Trump ele falou o seguinte para o Biden: você vai levar o mundo para uma terceira guerra mundial. Você vai trazer uma terceira guerra mundial para o Biden. Aí o Biden ele fica assim naquela cara, né, aquela cara dele, aí fala não, o Putin é um criminoso de guerra e ele vai invadir a Bielorrússia, a Polônia e a Hungria. Hã? A troca de que a Rússia invadia a Bielorrússia, que inclusive é Eles aliado criam. dele? Num outro programa que se a gente tiver mais tempo, eu quero falar um pouco sobre isso. Os Estados Unidos tentaram usar, nessa altura do campeonato contra a Rússia, um conceito que já é muito antigo, que é a russofobia. Né? Na época que começou a guerra, esse conceito foi muito utilizado, mas apenas sem uma substância política, né? Como se ele fosse só um preconceito com a Rússia, com a literatura, com a música, enfim, com a cultura russa. Mas não é, esse é um conceito muito politizado, que foi usado primeiro pelos ingleses, que era preciso criar um pânico sobre a Rússia. É justamente isso que eles fazem. A Rússia é muito perigosa, o que é russo é muito ruim, a Rússia é muito perigosa, e se a Rússia invadir o seu país, vocês vão ver sobre o regime da Rússia. É por isso que eles usam a palavra autocrata, oligarca. Quando eles não falam dos milionários, eles usam oligarca. Alguém chama o Mark Zuckerberg de oligarca? O Elon Musk é chamado de oligarca? Não Alguém lembrado. já viu? Então, eles usam uma série de artimanhas para criar esse medo da Rússia. Isso foi muito utilizado na Polônia. O Obama tem uma viagem que ele foi à Polônia que tem um discurso dele na época que fica assim, olha, porque eles queriam instalar lá um escudo antimísseis balísticos na Europa Central, e que ele fala isso, é preciso temer os russos, é preciso ter muito medo dos russos, porque os russos querem invadir a Europa.
Não só, e na época da União Soviética era isso, olha, vão implantar. Isso reverberou aqui na nossa região. Olha, vão implantar o comunismo, não pode ter relação com a Rússia, com a União Soviética, porque vão implantar o comunismo aqui, e o comunismo é uma porcaria, é um regime horrível. Então, eles fazem isso em relação à Rússia. Tem um professor muito sério que estuda isso, se não me engano, é da Universidade da Califórnia, que ele estuda isso muito sério, que é realmente um sentimento de medo, de temor da Rússia. Só que dessa vez colou por muito pouco tempo. Essa propaganda ela se tornou vazia muito rápido na Europa, porque tinha muitas coisas acontecendo no mundo. Então, esse discurso do Biden, ele ainda é esse discurso de medo da Rússia. Vai invadir a Polônia, vai invadir a Bielorrússia. É preciso temer a Rússia e parar a Rússia. Os Estados Unidos usaram isso durante muitos anos. Esse discurso foi muito reciclado agora na guerra da Ucrânia. Muita gente usa esse conceito. Esse conceito apareceu de uma forma até muito banalizada, mas é algo muito interessante, que é justamente isso. Tudo que é russo é muito ruim e os russos são perigosos, porque eles têm uma ambição de projeção global. São agressivos. Inclusive, Miguel, há várias passagens, quando fui escrever minha dissertação de mestrado, eu utilizei há várias passagens de políticos norte-americanos, secretários de Estado, em que eles usam uma série de palavras para se referir à Rússia. O Henry Kissinger fazia isso muito bem. Ele sempre usava, para falar da Rússia, como uma visão muito psicológica do governo, do Kremlin, enfim. Isso tudo cria uma propaganda. Há uma propaganda muito forte contra a Rússia no mundo todo, mas neste momento eu achei que ela se exauriu muito rápido. E na Europa, sobretudo. O povo está cansado, a inflação foi lá para cima. Não dava para comprar energia barata mais. E aí? Vamos continuar tendo medo dos russos ainda? Então, muita burrice, é muita estupidez. É muita estupidez. Porque quem tinha que ter medo do Ocidente era a Rússia, porque foi a Rússia que foi invadida. Essa é a história. O que foi Napoleão foi até... Não foi os russos que foram até Paris, foi a França que foi até Moscou, invadiu lá, perdeu. Eles têm um complexo de derrota, das derrotados, que a Rússia sempre ganha. Mas quem invadiu foi a França. O Napoleão foi até Moscou, depois foi o grande sonho do Hitler invadir a Rússia. O sonho do Hitler era que os estados ocidentais seriam vassalos, mas respeitados, né? Entre aspas, mas a Rússia seria dizimada. A Rússia iria matar todos os russos e ia tomar os recursos naturais. Quem deveria ter medo, exatamente, é a Rússia. Por isso que a Rússia, inclusive, você imagina, ele tem uma filosofia de segurança que se compreende, que todo mundo fala, que é ter né, ficar com míssil. O que os Estados Unidos começou a fazer com a OTAN? Colocar bases militares com mísseis apontados para a Rússia. Os Estados Unidos permitiria que a China fizesse isso no México? Exatamente, no Canadá. O que os Estados Unidos fariam se a Rússia ou a China começasse a armar fortemente as fronteiras dos Estados Unidos? E os Estados Unidos continuaram uma expansão em direção às fronteiras da Rússia ainda nos anos 90, quando a Rússia estava arrasada por aquelas políticas do Boris Yeltsin, né? Completamente destruída econômica, fraturada socialmente, muito enfraquecida geopoliticamente, e eles continuaram ali incorporando os países da OTAN. E a ideia, acredito, também era colocar a Rússia como um país totalmente subjugado ao Ocidente, em um momento em que a Rússia queria se integrar ao Ocidente. Então, nem assim eles queriam a boa vontade da Rússia. Depois isso tem uma mudança com o Putin ainda tentou manter algum nível bom de relação, mas depois viu também que eles queriam, que os Estados Unidos não queriam isso, e os países europeus entram nessa jogada alimentando a OTAN e subjugado à estratégia de segurança dos Estados Unidos. Agora, a gente tem uma questão importante para tratar esse ano, que é a possível eleição de Donald Trump. Essa guerra e a posição dos países europeus, ela vai precisar ser olhada a partir dessa perspectiva conforme o tempo for passando, porque daqui a pouco a gente já está em novembro, são as eleições. E eu acho, inclusive, que essa escalada na retórica dos países europeus é para tentar agora que os Estados Unidos se engajem
o máximo possível nessa guerra para vencer a Rússia agora, que é algo completamente impossível. Os Estados Unidos estão querendo sancionar a China, porque a China está fornecendo itens de uso duplo para a Rússia. Enfim, eles estão fazendo o que dá, porque sabem que possivelmente, né, o cara que é cotado lá para trabalhar com o Trump falou que o Trump vai acabar com essa guerra, que esse acordo que os Estados Unidos selaram aí com a Ucrânia, de cooperação militar, de como se a Ucrânia fosse um membro da OTAN para criar potencialidades na Ucrânia, potencialidades militares, que ele falou que ele vai ser rasgado no dia seguinte que o Trump toma posse. Então, o Trump já se mostrou totalmente contrário a essa guerra, e é paradoxal, né, Miguel? Porque a gente está vendo políticos de extrema direita se posicionarem quanto ao prosseguimento de um conflito, enquanto os políticos de centro e uma esquerda muito débil, principalmente na Europa, continuam propagando o que diz a OTAN. É o caso do Bloco de Esquerda. Eu fiquei confesso que eu fiquei bastante assim, assustada. Bloco de Portugal, né? Isso, de Portugal. O Bloco de Esquerda, quando eles... o Partido Socialista Alemão. Sim, né? Super a exatamente. favor da guerra. Rose, eu tenho que terminar aqui nosso bloco. Sim. Aí semana que vem, a gente conversa mais, tá bom? Tá bom, um abraço para todos que nos assistiram, um abraço, Miguel, bom final de semana. Tchau, tchau. Obrigado.